Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui para vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo lacinho todo feito na fita de cetim, super simples e muito fácil de fazer. Fica muito delicadinho, eu tenho certeza que vocês vão amar essa ideia. É um laço voltado para iniciante, tá? Então fique bem atento ao passo a passo, que eu tenho certeza que também vocês vão pegar o jeito aí e vai fazer muito para lucrar muito, certo? Então aqui, gente, eu fiz aqui na xuxinha, eu vou fazer essa daqui junto com vocês na xuxinha. Aí aqui eu iniciei para estar colocando no bico de pato. Então essa daqui eu fiz com a fita de gorgurão, que também ficou um luxo, ó, tá ficando um luxo, né? E eu vou finalizar ela aqui no biquinho de pato, certo? E também dá para fazer super na faixinha, igual eu fiz aqui na faixinha slim, tá? Que eu achei que ficou top da galáxia. Ficou muito legal também, né, gente? E olha o acabamento embaixo, que delicadeza que fica. E eu usei o strass, tá? Como aplique, mas vocês podem estar usando o aplique que vocês quiserem. E também usar e abusar da imaginação de vocês também em relação às cores da fita, certo? Então, se vocês gostarem desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha, se inscreve aí no canal. Para você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos. Espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, gente. Vamos ao passo a passo de hoje desses lindos lacinhos na fita de cetim. Ó, gente, então para iniciar, peguei aqui, cortei um pedaço de fita de cetim da número 9, pode ser de gorgurão também. Então, cortei um pedaço com aproximadamente 37 centímetros. E eu inicio selando as pontas, tá? Então, dessa forma aqui, eu vou iniciar meu trabalho selando os dois lados da minha fita de cetim, tá? Então, selei, ficou dessa forma. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Gente, eu vou dobrar a minha fita no meio dessa forma aqui, ó, bem no meio mesmo, ó, centraliza aqui bem no meio. E esse meio aqui, gente, eu vou passar o meu isqueiro só para demarcar aqui o meio, tá? Só para mim saber onde é o meio ali certinho. Fica mais fácil da gente trabalhar. Certo? Marquei. Agora, com o lado ao contrário da fita, esse é o lado certo da fita, tá? Eu vou deixar para baixo. Se for a fita de gorgurão, não tem, pode trabalhar dos dois lados que vai dar certo. Mas como eu tô trabalhando com a fita de cetim, então o lado avesso da fita eu vou jogar para cima e o lado certo está para baixo, certo? E dessa forma eu vou fazer. Eu vou sobrepor, ó, dessa forma aqui, ó. Vou começar desse lado direito. Eu vou sobrepor, trazendo pro meu meio dessa forma aqui, ó. Então, pego essa parte aqui da ponta da minha fita e eu jogo virando assim, ó, trazendo para o meio, dessa forma aqui, certo? E vou fazer a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Jogo dessa forma aqui, trazendo ao meio essa outra pontinha. Sobreponho uma em cima da outra, mais ou menos com aproximadamente meio centímetros. Então, ó, passando aqui meio centímetros, eu vou pegar uma agulhinha e eu vou jogar aqui no meio, vou colocar aqui no meio. Minha dicção hoje tá péssima. Ó, jogo bem assim no meio, só pra segurar aqui, pra mim saber depois, ó, segurar minha fita pra ficar mais fácil da gente alinhavar, certo? Ó, então, ó, coloquei aqui mais ou menos meio centímetros. E agora aqui, o que que a gente vai fazer? Ó, eu vou fazer dessa forma aqui, ó. Eu vou pegar essas duas partes aqui e eu só vou assentar ela, ó. Só vou colocar uma do ladinho da outra, ó, sem segredo nenhum. Eu vou ajeitando aqui, ó, colocando aqui, ó. Vou assentar uma do ladinho da outra. Tem que ficar bem alinhadinha, ó, bem certinha aqui a altura também, ó, pra não ficar torto o nosso laço. Ó, e daí eu vou fazendo isso daqui, ó, pra ficar bem retinho meu trabalho, ó. Tem que estar bem encostadinha as duas fitas aqui. Aqui também tem que ficar a mesma altura, não pode ficar um lado maior nem menor que o outro. Aí, depois de tudo bem alinhadinho, tudo bem certinho, ó, a mesma altura aqui. Eu venho com um prendedorzinho, um biquinho de pato, vou colocar aqui pra me auxiliar e segurar aqui pra não sair do lugar, certo? E agora eu vou virar aqui do outro lado, organizar também e fazer a mesma coisa, tá? Nessa outra pontinha aqui, olha se tá tudo na mesma altura, dessa forma aqui. E vou colocar também um biquinho de pato. Isso é muito importante que esteja bem alinhadinho e bem certinho, tá? Bem fechadinho também, essas duas fitas aqui tem que estar bem justinha aqui também, bem fechadinho. Deixa tudo bem encostadinho. Vem com o meu biquinho de pato e vou segurar também aqui essa outra pontinha para ficar tudo bem certinho, certo? Olha o outro lado para ver se tá bem certinho aqui também, tá? Tem que estar bem certinho
Pra saber se ficou bem no meio certinho, o que que eu faço? Eu vou fazer isso daqui, eu vou dobrar assim, ó, no meio, tá? Coloco ponta com ponta. Aí, esse Vzinho aqui, que tem aqui, ele tem que estar bem centralizado no meio. Daí, eu faço assim pra saber se ele tá bem no meio. Ó, o meu tá bem no meio, tá? Porque se ele não tiver bem no meio, ele vai ficar torto o nosso laço. E não é isso que a gente quer. Então, tem que estar bem centralizado certinho pra gente agora poder alinhavar, certo? Agora, aqui eu vou vir com as minhas agulhas, tá? Pra mim poder já alinhavar o meu trabalho. Então, eu venho aqui com as agulhinhas, o alfinete, e eu vou colocar aqui bem certinho pra segurar aí o meu trabalho. Então, de um lado eu já coloco, ó. Colocar assim, ó, de um lado eu coloco, ó, pra que fica bem justinho e não abra na hora que a gente estiver alinhavando, certo? E eu vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, deixa tudo bem organizado, bem certinho aqui, e vou fazer aqui a mesma coisa, colocando também uma agulhinha, ó, e vai ficar assim, dessa forma. Agora eu vou centralizar uma agulhinha aqui do outro lado, aqui no meinho aqui, só pra mim saber onde é o meinho bem certinho. Ó, então aqui, ó, bem no meio desse Vzinho aqui, ó, tá vendo? Aqui é o meio, então eu vou centralizar meu alfinete aqui no meio pra mim saber, na hora de alinhavar, que aqui é o meio, tá? Então, coloca assim, ó, bem certinho aqui no meio, aqui também tem que ficar bem certinho, certo? Então, vai ficando assim. E agora aqui a gente vai iniciar aos alinhavos, tá? Se vocês quiserem, só pra certeza que não vai soltar aqui essa pontinha, vocês colocam mais um alfinetinho aqui, ó, só pra gente já dar início aqui, ó, na hora de alinhavar, porque às vezes abre aqui um pouquinho e fica mais difícil da gente alinhavar, ó. Então, coloca um alfinete aí, um do ladinho do outro aí, que fica mais fácil. Ó, então, coloquei mais um alfinete aqui nessas duas pontinhas pra segurar aqui também, pra mim fazer o alinhavo. Eu vou fazer o alinhavo tanto aqui quanto aqui do outro lado aqui também. Então, para iniciar, eu vou iniciar nessa parte aqui, ó, onde tá esse X aqui, certo? Das minhas fitas. Então, para iniciar, eu dou o meu primeiro pontinho aqui desse lado. Bem aqui na pontinha mesmo, eu dou o meu primeiro pontinho jogando minha agulha pra lá. Agora, aqui eu viro, que fica mais fácil de eu alinhavar agora, aqui pra mim saber certinho onde eu tenho que alinhavar. Eu vou, ó, deixar, ó, aqui da beiradinha, eu vou deixar só um pouquinho só e vou alinhavar dando 10 pontinhos no total. Então, eu vou dar 5 pontinhos até esse meio aqui que tá meu alfinete, depois eu dou mais 5 até chegar aqui nessa outra pontinha, certo? Então, aqui eu já dei 1, aí eu vou dar 2, aí eu vou dar 3, 4 e, ó, dou 5. Aqui no meinho aqui, ó, 5 pontinhos, certo? E agora aqui para dar continuidade, 6, aí, 7, 8, 9 e o último aqui, 10, nessa outra pontinha aqui, certo? E agora aqui eu vou puxar minha agulha, tá? Vou deixar, ó, tudo bem certinho aqui, o alinhavo. Por enquanto eu não vou franzir, porque eu vou agora alinhavar desse outro ladinho aqui. Então, eu vou virar aqui a minha fita desse outro lado aqui, meu trabalho, onde a gente finalizou, onde está saindo a linha aqui. E aqui eu jogo a minha linha aqui do outro lado, a minha agulha aqui também do outro lado, aqui na pontinha, ó. Na mesma direção, a gente vai alinhavar. Então, jogo pra lá, certo? Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim. Então, os mesmos pontinhos, ó, na mesma direção, eu vou colocar os pontinhos um assim, ó, do ladinho do outro, certo? Então, aqui, ó, tem que ficar bem rente esse daqui que eu fiz primeiramente. Então, aqui, deixa eu deixar bem retinho, pra não abrir, que isso é muito importante, tá, ó? Não pode abrir, deixar bem certinho. E aí, aqui eu dou o meu primeiro nozinho, uma do ladinho do outro. Onde eu dei aqui, eu vou dar aqui na mesma direção. Então, aqui eu já tinha dado 1, né? Aí, eu dou aqui, do ladinho desse daqui, 2. Depois, 3, 4, 5, ó, 5, 6, deixa eu ajeitar aqui porque tá abertinho, não pode ficar assim, 6, 7, ó, 8, eu tinha dado, aqui é o último já, tá? Então, pulei um aqui. E 10 no total, onde eu finalizo aqui do outro lado, ó. Onde eu puxo a minha agulha aqui. A gente vai finalizar aqui nessa outra parte de cima, aqui onde tá o nosso xizinho.
certo? Agora aqui eu vou tirar todos os meus alfinetes, porque agora eu vou franzir, tá? Então aqui é só franzir agora, que daí já vai estar pronto o nosso lacinho, tá? Então, ó, tirei todos os meus alfinetes e ficou assim com esse alinhavo tanto aqui quanto aqui embaixo também, ó. Certo? E agora aqui é só franzir. É só puxar mesmo, ó. Vou fazendo isso daqui. Com essa mão esquerda eu seguro aqui e puxo com a minha mão direita, ó. Vou puxando, puxando, puxando. Puxo bem. Lembrando que eu peguei aqui pra alinhavar essa agulha com linha de pipa, tá? E eu dei bastante nozinha aqui na pontinha, ó, pra não escapar. Porque a fita de cetim, ela escapa com mais facilidade do que a fita de gorgurão. Fiz isso, eu vou ajeitando o meu franzido, eu deixo tudo bem alinhadinho, eu vejo se tá certinho o meu franzido, porque agora aqui a gente vai voltar com a nossa linha, tá? Então, depois que eu fiz isso, eu ajeito, ó. Ó que bonitinho que tá, vai ficando franzido. Eu ajeito aqui, e daí aqui da onde está saindo o meu fio, minha agulha, eu vou voltar novamente. Então, aqui, ó, onde a gente iniciou esse outro pontinho onde tá o meu nó aqui do outro lado, eu vou voltar pra lá, com a minha agulha aí novamente, tá? Então, aqui é sem segredo, ó. Volto pra cá novamente e vou puxar a minha agulha. Certo? Não é difícil fazer esse laço, gente. Agora, aqui, eu vou ajeitando novamente, ó, o meu franzido. E olha que bonitinho, que espetáculo que fica esse franzido, gente. E aí, aqui, pra finalizar, eu vou dar umas 2 voltinhas, assim, ó, 2 voltinhas no meio da minha fita, só pra gente poder arrematar aqui a nossa linha, certo? Daí eu já passo por debaixo aqui, ó. Passa aqui por debaixo do nosso fio e já dou 2 pontinhos aqui pra gente já poder arrematar, certo? Então, já dou 1 e já dou... Opa, que escapou. Já dou 1 e já dou 2, certo? Fiz isso, vou cortar agora o meu fio, a minha linha, pra gente dar o acabamento final no nosso laço, tá? Então, aqui agora a gente vai dar o acabamento final aí no nosso lacinho. Eu só vou ajeitando pra ver se não ficou um lado maior que o outro, pra ver se o franzido ficou bem assentadinho. Então, eu já faço isso antes de dar o acabamento final. Olha que bonitinho que vai ficando. Olha isso, gente, que perfeição. Dá pra fazer várias e várias cores com um pedacinho simples de fita e dá pra fazer vários lacinhos bem bonitinhos, tá? Então, fiz isso, agora a gente vai fazer a parte do acabamento. Esse laço eu vou colocar na xuxinha, tá? Na xuxinha de cabelo. Eu tinha feito na faixinha, vou fazer outro no bico de pato e tô fazendo essa daqui também na xuxinha aqui junto com vocês. Então, peguei aqui uma xuxinha, vou precisar para fazer a parte do acabamento. Vou precisar também agora de um pedaço da fita da número 2 com 9 centímetros aproximadamente, certo? Como eu não tenho, eu peguei uma fita da número 9, cortei com 9 centímetros, depois eu fui cortando ela ao meio e depois eu só selei e colei ela no meio dessa forma aqui, tá? E depois selei aqui as 2 pontinhas e virou aí um pedaço de fita da número 2, certo? E também eu vou precisar de um pedaço de strass para fazer o acabamento do meio. Isso aqui é opcional, mas eu gosto de colocar, tá? Então, aqui, ó, cortei um pedaço com aproximadamente 3 centímetros por 1. Então, 3 centímetros por 1 de strass para mim estar colocando, fazendo o acabamento do meio. Então, para fazer o acabamento, gente, eu vou já iniciar colando o meu lacinho, colando a minha xuxinha. Ó, então aqui eu venho com um pinguinho de cola bem no meinho aqui, ó, do meu laço, certo? Vem com a minha xuxinha e eu vou centralizar aqui nesse meinho aqui, tá? Então, eu centralizo aqui onde eu quero colocar a minha xuxinha, espero a cola secar, tá? Que isso é muito importante. Espero a cola secar. Ó, secou minha cola dessa forma e agora aqui eu venho com a minha fita da número 2 para dar o acabamento final. Eu vou colocar um pinguinho de cola, só um pinguinho de cola mesmo para iniciar aqui, ó. Aí eu inicio colando aqui na parte de cima, tá? Esse acabamento aqui eu gosto de iniciar assim, ó, na parte de cima. Eu colo a pontinha com pouca cola para não ficar excesso de cola e não acabar sujando o seu laço. Ó, então, eu colei a pontinha e tá ficando assim. Agora, aqui eu vou dar a volta lá embaixo, ó, passando no meio aqui da minha xuxinha, certo? Ó, só tô dando a volta dessa forma aqui. Eu dou uma puxadinha pra ficar bem justinho aí
meu trabalho, tá? Então, dou uma puxadinha assim, ajeito meu laço pra não ficar torto, certo? Vou puxando, puxando, puxando. Agora, aqui em cima, a gente vai dar mais um pinguinho de cola, tá? Então, aqui eu gosto de dar mais um pinguinho de cola só pra deixar reforçado o meu trabalho. Certo? Faço isso e agora passo novamente a fita, dou mais uma volta lá embaixo, ó. Colo aqui em cima e dou mais uma volta lá embaixo. E a gente vai finalizar aqui na parte de cima. Porque como eu vou colocar o meu strass, não vai ficar aparecendo o acabamento aí, essa emenda. Então, aqui, ó, dou mais uma volta lá embaixo e finalizo aqui do lado de cima. Então, aqui, ó, essa pontinha aqui, eu venho com um pinguinho de cola novamente, cola quente. Passo por aqui. E agora sim, ó, eu finalizo aqui, ó, em cima. Espera a cola secar pra gente colocar agora o nosso strass. Vou ajeitar aí no meu laço pra não ficar torto, certo? Espera a cola secar e vou vir com o meu strass agora. Ó, então depois que a cola colou, ó, depois que esfriou, colei certinho. Se caso você não for usar o strass, você finaliza esse acabamento aqui embaixo, tá? Então finaliza aqui embaixo da xuxinha, porque vai ficar por baixo e não vai ficar com acabamento feio. Mas como eu vou colocar o meu strass, então eu preferi finalizar aqui, porque daí não fica com nenhum acabamento feio, certo? Nenhuma emenda. Então pra colar, eu venho aqui com a minha cola quente mesmo e eu dou um pinguinho de cola aqui, ó. Bem aqui na beiradinha e eu inicio colando aqui, ó. Certo? Bem no meio. Eu centralizo aqui onde eu quero. E aí eu espero secar a cola quente. Depois eu vou dar mais um pinguinho aqui nesse meinho aqui também. Certo? Ó, e agora eu passo o restante da cola no meu strass. Ó. E agora eu finalizo, ó, com muito cuidado para não ficar sujo de cola. Espera a cola secar para ficar assim, ó, bem bonitinho. E prontinho, gente, já finalizamos o nosso trabalhinho de hoje, nosso passo a passo de hoje. Ficou com esse acabamento embaixo, igual eu falei pra vocês. Olha que perfeição de laço que ficou, tá? E eu fiz com essa cor, igual eu falei pra vocês. Eu usei as fitas de cetim que eu tinha aqui na minha casa, mas vocês podem estar fazendo com a de gorgurão também, ó. Eu iniciei fazendo aqui, ó, falta terminar, fazer o acabamento final com essa fita de gorgurão na cor rosa. Olha que luxo que fica também, fica bem bonito, tá? E também vocês podem usar e abusar da imaginação de vocês em relação às cores, que eu também fiz aqui nessa corzinha um pouco mais nude, que eu achei que ficou bem legal aí também. E eu coloquei na faixinha, ó, tá vendo? O acabamento embaixo ficou assim, eu coloquei numa faixinha slim, tá? E essa daqui eu vou finalizar no biquinho de pato. Então, eu tinha feito na xuxinha, na faixinha e vou finalizar mais essa daqui no biquinho de pato. Ficou assim, gente, uma gracinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!